Bom dia, senhor presidente, deputado Paulo Correia, deputado Zé Teixeira, primeiro secretário, deputados aqui presentes, Evander, deputado presidente da Comissão de Saúde, Antônio Vaz, Neno Razuc, deputado Marçal, deputado Lígio, os demais deputados que estão aqui na Assembleia Legislativa, todos os senhores e senhoras, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de falar de dois temas. O primeiro, de duas patologias. Uma delas é a questão da dependência química, que esta semana foi comemorado, no dia 26, Dia Nacional de Combate às Drogas, um assunto recorrente no nosso país, de forma muito especial aqui no nosso estado, até porque nós estamos próximo de dois países produtores, né, de drogas, um a cocaína, que é a Bolívia, outro o Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do planeta, e isso tem acarretado a destruição de vidas, a destruição de famílias. E Mato Grosso do Sul, que passou de ser apenas um corredor do mundo de drogas e de tráfico de armas, se tornou, na verdade, uma epidemia no que diz respeito à dependência química, cada vez mais precocemente, deputado Capitão Contar. Quando nós vemos aqui a violência na cidade, e conversando com a Secretaria de Segurança Pública, a gente percebe que praticamente 70% a 75% dos crimes de poder ofensivo não tão grande, a origem está direcionado à questão, interligado em relação à questão das drogas. O cidadão, o jovem, para alimentar o vício, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele começa primeiro mentindo para o pai, mentindo para a mãe, dizendo que precisa de um dinheiro para lanchar na escola, e acaba comprando droga. O tempo vai passando, o vício vai aumentando, e aí ele começa nos pequenos furtos, que evolui para os assaltos, os roubos, e, consequentemente, extrapolando os limites da razão humana, uma pessoa, para alimentar um vício, ele é capaz de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, inclusive com seus próprios entes queridos. A exemplo claro do que falo desse assunto, foi quando, há 8 anos atrás, um jovem enlouquecido para alcançar o dinheiro, para alimentar o vício, ele, quando recebeu um não da sua própria genitora, da sua própria mãe, ali no município de Jardim, deputado Antônio Vaz, e ela, que não aguentava mais atender o filho, de alimentar essa patologia que lamentavelmente assola não somente Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, mas o Brasil e outros países do planeta, ela não aguentava mais alimentar aquele vício, e ele partiu para vias de fatos e acabou tirando, Neno Razuc, a vida da sua própria mãe, ali no município de Jardim. Algum tempo atrás, quando o promotor de justiça, à época, doutor Sérgio Afuxo, hoje procurador de justiça, ele que cuidava da 27ª Vara da Infância, aqui da nossa capital, e ele me disse que tinha crianças com 8 anos de idade já com a dependência química. Eu, a princípio, não acreditei. Não é possível que uma criança de apenas 8 anos de idade já está com a dependência química. Aí ele falou algo, Antônio Vaz, já concedereu a parte a Vossa Excelência, e ele falou: deputado Rinaldo, tem um outro caso. Um caso de uma avó que fora notificada para estar aqui comigo, acusada de cárcere privado do neto de apenas 12 anos de idade, acorrentado dentro da sua própria casa.
E eu a indaguei por que ela estava fazendo aquilo, e ela respondeu para mim, dizia à época o promotor de justiça da 27ª Vara da Infância aqui da nossa capital: eu acorrentei o meu neto, doutor, porque eu prefiro, olha só a que ponto chega a uma pessoa por amar um filho, por amar um neto, eu prefiro vê-lo acorrentado perto de mim, do que eu chorando lá no cemitério, porque este já estava ameaçado de morte. Esta é uma realidade cruel que nós vivemos quando passa na televisão a Cracolândia ali de São Paulo, e que ali apenas é um protótipo da realidade que assola o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu diria aos colegas deputados: não existe patologia, não existe doença maior do que esta, porque esta afeta o físico, afeta o psíquico, afeta a família e, consequentemente, Vera, Vossa Senhoria, que mora numa região, uma das mais carentes, uma das mais vulneráveis, onde o governo do estado instalou ali o Rede Solidária para tirar as crianças e os jovens do contraturno e colocar num lugar seguro, dando a eles uma terapia ocupacional, curso profissionalizante aos seus pais, para que pudéssemos e para que tenhamos aí uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. São projetos como esse que nós vamos evitar com que as nossas crianças cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente, enveredando para o mundo da criminalidade. Antes de conceder a parte a Vossa Excelência, eu quero deixar aqui um outro exemplo de uma senhora que é presidente do Clube de Mães do bairro Iraci Coelho, que veio recentemente aqui no nosso gabinete, deputado Antônio Vaz, presidente Paulo Corrêa. Ela veio dizer para mim: deputado Rinaldo, me ajuda. O que foi? Eu conheço uma família, o pai está preso, a mãe no alcoolismo, e essas crianças com 8 anos de idade, também já com a dependência química. Lembrei do promotor, quando há 8 anos dizia que Campo Grande tinha. Como que pode? Vossa Excelência, que é neto, que é avô, eu tenho uma neta de 8 anos, como que pode uma criança com 8 anos de idade já está, deputado Marçal Filho, já com a dependência da maconha, que evolui para a cocaína, que cai lá no crack, e que aí, no final, as estatísticas dizem que a cada 10, é a média de 1, 2 que conseguem a recuperação, é o que dizem os diretores presidentes das organizações não governamentais, que têm feito um trabalho enorme, cumprindo uma lacuna deixada pelo poder público, que o nosso país, deputado Antônio Vaz, nunca se preocupou com essa questão. Esta é a verdade nua e crua. Nunca se preocupou com algo, sempre dizia: esse é o maconheiro, não quer trabalhar, é o vagabundo. E o tempo foi passando, praticamente qual é a diferença da dependência da maconha e a dependência do álcool, que é um dos que mais matam, do ponto de vista da saúde, e também as mortes no trânsito, que evolui por conta da pessoa alcoolizada. Droga é tudo aquilo que faz mal à saúde. Mas o Brasil nunca se preocupou com essa realidade, nunca investiu em prevenção, e hoje nós estamos aí sem ter condições de dar resposta a uma demanda tão forte e que tem ceifado vidas e que tem destruído famílias. É com alegria que ouço o presidente da Comissão de Saúde aqui deste parlamento, deputado Antônio Vaz. Parabenizá-lo por trazer a essa casa esse assunto tão importante. E eu posso dizer muito bem sobre isso, porque eu vivi isso na minha vida. Fui viciado em drogas 20 anos. Levei 3 facadas. Vivi no submundo do crime, vamos dizer assim, por causa das drogas. E houve uma recuperação para a minha vida. Mas não foi através do poder público, né? Foi através do encontro que eu tive com Deus. Buscar ajuda em Deus, que eu hoje estou aqui. Quer dizer, tem jeito? Claro que tem, mas precisa de um esforço coletivo das autoridades, também de toda a sociedade em si, porque não é fácil. Eu vi muita gente morrer perto de mim, amigos meus que morreram, pessoas sendo presas, condenadas, e o pior, a morte por causa das drogas. Como o senhor bem disse, uma coisa leva a outra, começa na maconha,
começa a cometer pequenos furtos, e aí, por causa de R$10 por uma pedra de crack, ela mata uma pessoa, comete um crime, né? Mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa por causa de R$5, que eu já vi casos assim, R$5. Então, nós temos que, nós deputados, fazer projetos que venham a beneficiar. Eu trabalho com isso há anos, há 25 anos que eu faço trabalho social voltado para as drogas, os que são viciados em drogas, né? Levando uma palavra, também orientações, orações, e ajudando também os familiares dessas pessoas. Hoje nós temos aí clínicas evangélicas que recebem essas pessoas sem ajuda do poder público, do governo, né? E muitas pessoas são recuperadas através desse trabalho. Aqui em Campo Grande mesmo, eu conheço várias casas, né, que têm recebido essas pessoas, que não é todos, é claro, que conseguem se libertar, porque não é fácil. Como o senhor falou, 8 anos, tem pessoas que começam criança, como eu, 8 anos, mas muitas delas conseguem ajuda, conseguem sair dessa situação que olha, é muito difícil. A família sofre, o pai sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem, acaba, se não tiver ali uma ajuda espiritual, destruindo toda a família. Então eu parabenizo o senhor por trazer esse assunto aqui, tão importante para todos nós, que não é todos que olham para esse lado. Ninguém está preocupado com drogado, ninguém está preocupado, mas é drogado, é maconheiro, como o senhor mesmo disse. Então eles vivem aí jogados, né? São expulsos de casa, como eu fui expulso da minha casa também, quer dizer, e ficam aí nas ruas e acabam aí cometendo crimes. Então é muito importante esse assunto que o senhor trouxe. Quero parabenizar mais uma vez e dizer que nós temos que nos unir para criar projetos, para levar ideias ao poder público, para que eles possam realizar campanhas e poder criar alguma coisa que venha tirar eles das ruas. Eu já cheguei a tirar amigos meus lá da Cracolândia, em São Paulo, que estavam ali, perdidos ali, e eu fiquei vendo a vida que eles levam ali, o dia que eles vivem ali. Olha, é de dar dó. Mas eles, por que não fazem, por que não procuram emprego, por que não buscam ajuda? A pessoa chega a perder toda a força que tem, perde a vergonha, e elas ficam ali largadas, se não tiver a ajuda de alguém, da família, uma ajuda espiritual, e até mesmo ajuda do poder público, que é muito importante, nós vemos algumas cidades aí, que eles vão lá, e tiram aqueles jovens das ruas, levam para um hospital, procuram fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer isso aqui também no nosso estado, deputado. Acho que isso seria uma ideia, né? Nós ajudarmos essas pessoas. Outro dia eu estava fazendo um trabalho lá na rodoviária antiga, e ali tem muitos ali, que ficam ali perdidos. Aí levamos lá uma palavra espiritual, demos marmitex para eles, né? Lanche para eles, quer dizer, ficaram felizes. Aí conversamos com eles, aí a gente ouve cada história que, olha, é terrível. Então, parabenizo o senhor por trazer esse assunto aí, tá? E muito obrigado pela parte. Eu agradeço, e Vossa Excelência traz aqui um testemunho vivo daquilo que a gente começou a falar. E quando você não estende a mão àqueles que realmente estão iniciando, você, em outras palavras, com a sua omissão, você acaba alimentando uma história, uma situação que você poderá, lá na frente, ser vítima da sua inércia, da sua omissão. Então, não tem nada a ver comigo, não é meu filho, não quero nem saber, é problema dele. E nós vivemos em uma sociedade. Aristóteles, antes de Cristo, já dizia que nós somos um ser social por natureza. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. Mas esse é um assunto tremendo e eu fico feliz de ouvir o testemunho de Vossa Excelência, mas um testemunho que levou à vitória, mas a recuperação
para quem trabalha na área, é pequena. E aí não é só apenas as igrejas evangélicas que têm um trabalho voltado para esta área. Eu conheço, por exemplo, o Fazenda Esperança, que já tive a oportunidade de mandar emendas parlamentares, tanto aqui em Campo Grande como lá em Rio Brilhante, que tem lá uma sede muito bem estruturada. Aqui em Campo Grande nós temos o pastor Samir, que atende o feminino e o masculino, já considerou a parte ao deputado Marçal, um trabalho maravilhoso, um empresário, eu digo isso porque ele já testemunhou publicamente, um empresário que perdeu tudo, que foi realmente ao fundo do poço, perdeu aquele momento até a própria família, e ele, graças a Deus, se recuperou, feliz com Deus, recuperou a família, e a vida dele hoje, força de expressão, há mais de 20 anos, o que aquele homem ganha com espírito altruísta, estendendo as mãos àqueles que precisam, porque não é fácil. E eu digo, Marçal, que a profissão a gente escolhe, mas o trabalho social, a vocação é Deus que nos escolhe. Como é difícil, se você não tiver o dom para trabalhar com dependente químico, com idoso, com criança soro positivo, igual ali no hospital Orionópolis, crianças com problemas psíquicos, né? Que tem lá um problema mental, somente Deus para escolher esses anjos para dar atenção a esses que realmente mais precisam, esses que são vulneráveis do ponto de vista, muitas das vezes, não somente social, mas psíquico. Portanto, eu parabenizo essas instituições, que com espírito altruísta, muitas das vezes têm o apoio do poder público, porque o poder público nunca se preocupou, não tem homens preparados para cuidar desse tipo de gente, somente os vocacionados, e vocacionados é Deus que escolhe. Quero ouvir a parte de Vossa Excelência, e depois eu quero falar sobre um outro assunto que nos entristeceu muito, que é essa questão da depressão, a questão do suicídio, que já falamos também aqui várias vezes, e que hoje, lamentavelmente, eu, juntamente com o coronel Davi, estivemos ali no velório do tenente-coronel, que chegou a ponto do momento de depressão, de tristeza, de tirar a sua própria vida. Quero ouvir a parte do deputado Marçal Filho. Deputado Rinaldo, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, o Vossa Excelência, anunciando o próximo assunto, está falando de dois temas que se relacionam, a questão das drogas e a questão da depressão, de uma série de transtornos mentais que podem levar ao suicídio, como aconteceu com esse militar. Em relação às drogas, é um assunto extremamente complexo. Só tenho a acrescentar a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência aborda a questão de tratar as pessoas, né, da questão da dependência química. Não vou entrar nem aqui numa outra questão mais complexa, que é da liberação das drogas, como muita gente defende, etc. Mas, em relação a isso, no governo, não me lembro bem se da presidente Dilma ou do presidente Lula, em que eu era deputado federal, nós tivemos um projeto que só não foi em frente por uma questão ideológica, que é a questão das comunidades terapêuticas poderem receber ajuda para darem guarida a essas pessoas com dependência química. O deputado Antônio Vaz citou aqui o trabalho que ele realiza, e muitas igrejas assim procedem. Mas havia, sim, uma certa discriminação por parte do governo federal, porque isso é comandado por igreja evangélica, pode envolver religião e não se pode, porque o Estado é laico, e na realidade, quem faz esse trabalho mesmo são as comunidades terapêuticas. E o poder público não tem suporte para isso, e as famílias se desesperam, não sabem o que fazer com seus entes queridos quando estão dependentes químicos, não sabem onde levar, apesar dos CAPs, né, que são o Centro de Atendimento Psicossocial, mas são poucos, não realizam o trabalho em todos os municípios, então as pessoas ficam desesperadas em relação a isso. Então, acho que é preciso avançar nesse sentido, do governo federal, do poder público, fazer parcerias com quem já realiza esse trabalho. Não é preciso que o governo federal, ele mesmo, administre isso, mas fazer parcerias com aquelas instituições que já dão certo, que têm credibilidade e tudo isso. Em relação ao assunto que Vossa Excelência já vai entrar, é um assunto que me toca profundamente. Vossa Excelência tem ouvido e visto eu abordar muito essa questão da depressão
que pode levar ao suicídio, como tocou aí Vossa Excelência, tem um projeto da minha autoria aqui, que cria a campanha permanente de combate à depressão, que é um assunto extremamente sério, e parabenizo Vossa Excelência desde já pelo assunto que vai abordar, porque as pessoas só sentem essa importância quando estão com casos próximos, não é? Principalmente da família. Parabéns. Eu agradeço, deputado Marçal, a parte de Vossa Excelência, e antes de entrar nessa questão da depressão, só dizer, deputado Marçal, que o poder público ele tem uma dificuldade imensa em investir em prevenção. Essa é a realidade. Os próprios institutos terapêuticos, eles dizem que a probabilidade de uma pessoa se recuperar é muito difícil. Às vezes 2, 3, ou seja, não chega a 30%. O deputado Vaz aqui é um milagre de Deus, podemos dizer assim. Portanto, temos que estender a mão àqueles que precisam, porque tem aqueles que eu já também me ofereci para ajudar e ele não quer sair da rua. Me identifiquei, deixei o meu telefone. É um problema sério isso daí, mas nós temos que trabalhar na perspectiva da prevenção, e aí onde eu faço uma crítica, não a crítica pela crítica, mas de forma construtiva. O poder público, eu digo, o Brasil inteiro, podemos dar um exemplo aqui de Campo Grande, quais são os projetos sociais que atendem as nossas crianças no contraturno? Eu quero que me apontem. É insignificante diante da demanda tão grande que existe. E eu fico triste, e posso falar de carteira, porque nós bancamos um projeto desse. Rua da Divisão 362, já passaram mais de 10 mil crianças ali. Não tem R$1 de emenda, deputado Marçal, nem pode receber. É um prédio que está no nome do meu pai e da minha mãe. Eu dou aqui um exemplo, não para me auto-vangloriar, longe disso. Deus nos deu, além daquilo que um dia eu sonhei. Eu sou um ex-servente de pedreiro aqui dessa cidade. Portanto, ajudar é bem melhor do que ser ajudado. Mas nós não vemos projetos terapêuticos no contraturno. E aí, quando uma senhora bate na nossa porta dizendo que tem um caso de 8 anos de idade, já com a dependência química, só quem tem filho, só quem tem neto, como eu e alguns colegas aqui tem, é que não consegue, extrapola os limites da razão humana. Criança estuda de manhã, à tarde, se não tiver um trabalho na área social, é natural, deputado Zé Teixeira, que a probabilidade de se enveredar para o mundo do crime, de ser uma presa fácil de um traficante de plantão, é muito grande. Portanto, eu cobro sempre dessa tribuna todos os prefeitos do nosso estado, todos, independente de cores partidárias, independente da filosofia que defende e do credo religioso que acredita. É possível sim, porque é barato. É barato. Um professor de violão, deputado Vaz, ele tem condições de atender 50, 100 crianças. Um professor de violão, com apenas um prolabore. Uma professora de balé, como nós temos lá 350 meninas do balé, que já foram participar do Festival de Balé Clássico da América do Sul, na Argentina, por 2 momentos. Uma professora de balé pode atender 100 meninas de uma vez só. Apenas um prolabore. Isso no contraturno, deputado Paulo, nosso amigo presidente dessa casa. Mas a gente vê, é muito incipiente, é insignificante a oferta que tem diante de uma demanda terrível de milhares e milhares de crianças e de adolescentes que ficam aí curtindo a internet, vendo o que não deve, com 8 anos, com 9, com 10, o pai trabalhando para um lado, a mãe para o outro. E aí esse caos que a gente cria, e aí eu digo, como somos um ser sociável por natureza, nós somos partícipe direto, mesmo não sendo seu parente, mesmo não sendo seu conhecido, a sua omissão permite você lá na ponta ser presa, ser vítima de algo que você ajudou a alimentar. Portanto, eu parabenizo as instituições não governamentais, o meu colega de faculdade está lá, saída para Três Lagoas, Clínica da Alma, lá no meio de uma fazenda. Aí um dia o Ministério Público vai lá, mas não pode ficar as pessoas nessas condições. E ele diz, então leva para sua casa. Ele tem lá mais de 150, pedindo ajuda. Os meninos que já estão na fase da recuperação, vendendo saco de lixo,
um saco de lixo para levantar recursos para comprar arroz e feijão. Pastor Milton, que estudou comigo, e vou falar aqui porque ele já testemunhou publicamente. Eu fiz faculdade com ele me pedia dinheiro para comer, e um dia ele, publicamente, ele falou: Rinaldo, eu mentia para você. Aquele dinheiro não era para eu comer, aquele dinheiro era para comprar droga, e você falava do amor de Deus para mim, e hoje eu estou aqui, hoje eu estou cuidando de dependente químico. Está na saída de Três Lagoas. O Lídio está aqui, também tem um projeto social. Isso, gente, não é por questão política, isso é por amor ao nosso semelhante, deputado Paulo. Mas nós não temos prevenção, essa é a verdade. Permita-me uma parte, deputado. Já considerei, nós não temos prevenção, e prevenção é o quê? Esporte, é cultura, reforço escolar, é inglês, balé, violão. Como crianças que aprenderam violão no projeto Tocando em Frente, Vera, lá do Aerorancho, tem já um CD gravado, o Conjunto Capital aprendeu violão ali. Então, pessoal, tem um deles que foi participar do The Voice na Globo também, Evander, aprendeu violão ali num projeto que a gente cuida há 12 anos. E não é por questão política, nunca fui na casa da mãe de nenhum dizer: olha, eu sou candidato à reeleição, e eu estou lá cuidando do seu filho, a gente banca, que a gente ajuda a manter ali. Nunca fizemos isso, porque o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ter ciência, não precisa ter ciência, mas parece que as coisas boas, já considerou a parte aos vossos... quero conceder eu a parte, eu me equivoquei no horário, achei que eu tivesse mais 14 minutos, quero ouvir aqui o deputado Capitão Contar, deputado Lídio. Queria parabenizá-lo pelo assunto abordado, dizer que também sou favorável à prevenção, nós temos que investir em prevenção, mas eu gostaria de deixar aqui apenas um exemplo que eu considero muito positivo. Nós temos que aumentar a punição dos traficantes. A exemplo do que a Indonésia faz, o traficante tem pena de morte, ou seja, esse não volta mais para cometer o crime. Por mais que a gente invista em prevenção, o traficante vai estar lá, aliciando, tentando vender essa droga para essas crianças. Então, eu admiro a forma como a Indonésia trata esses traficantes. Obrigado. Eu vou fazer sempre apologia à vida, porém, existem as cláusulas pétreas, e aí teria que mudar a nossa Constituição Federal. Quero ouvir aqui o deputado Lídio. Deputado professor Rinaldo, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer a essa tribuna essa discussão, tendo em vista que Vossa Excelência tem trabalhos sociais, assim como eu tenho. Mexer nesta área da dependência química é uma área que nós temos 10 anos de experiência. Eu tenho um centro de recuperação que eu mantenho com o meu mandato há 10 anos. Já passou lá mais de 1.200 jovens e adultos. Porém, nós chegamos ao índice, a média nacional é 1,98% a 2% de recuperação. Nós chegamos num período de termos 56% de recuperação. Um resultado fantástico. Porém, a dificuldade é muito grande. Me lembro que, no governo do Dilma, ela disse que havia gasto do governo federal 476 milhões no enfrentamento e combate ao uso do crack. Porém, na ponta não chegou. Ninguém recebeu. Aqui no Mato Grosso do Sul, ninguém recebeu ajuda nenhuma do governo. Esse dinheiro ele é esvaído no tempo, no caminho, ele se perde no caminho e não chega até a ponta onde realmente é o enfrentamento. E essa, na verdade, é uma preocupação muito grande. Mas nós temos hoje resultados fantásticos. Nós temos hoje empresários recuperados, nós temos empresário no município de Sidrolândia, que é a cidade do deputado Gerson Claro, nós temos empresário hoje em Paranaíba, nós temos pessoas trabalhando no fórum hoje de Sonora, nós temos pessoas empresárias em Amambai, nós temos pessoas recuperadas hoje trabalhando aqui em Campo Grande, inclusive no sistema de comunicação, nós temos pessoas do sistema de comunicação do município de Dourados, ou seja, o efeito muito grande. E quando a gente consegue recuperar e inserir novamente na sociedade uma pessoa recuperada, para nós é fantástico. Porém, quando a gente vê um jovem que passou 3 meses lá internado conosco e abandonou o tratamento, e depois você vê a sua foto nos jornais de Campo Grande dizendo que ele foi morto na antiga rodoviária,
se dá uma sensação de impotência, sabe, de você não conseguir atingir o objetivo e uma vida que foi ceifada. E é exatamente esse enfrentamento que a gente tem feito, eu e a Adriane, já há 10 anos aqui no Mato Grosso do Sul, atendendo as pessoas em todo o estado. E conseguimos abrir o 2º centro de recuperação em parceria com a Igreja Assembleia de Deus do município de Paranaíba, e nós temos lá um grande atendimento também com resultado fantástico naquele município. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e parabenizo pelo trabalho que Vossa Excelência também, que não visa a questão política, mas por amor àqueles que realmente precisam do nosso apoio. Eu quero finalizar, senhor presidente. O segundo tema não dá nem para abordar, mas apenas para dizer que, lamentavelmente, nós perdemos hoje ontem o tenente-coronel Figueiredo, uma pessoa queridíssima e que, lamentavelmente, a depressão, essa outra patologia que tem evoluído para o suicídio, e em Campo Grande, por incrível que pareça, existe ainda esse tabu, não só aqui, mas no Brasil inteiro, que é de não tratar do assunto. E, recentemente, tivemos informação que a cada 48 horas uma pessoa tenta suicídio. Isso é uma estatística da própria Secretaria de Saúde. Então, a gente tem que trabalhar muito também na questão da prevenção na área do serviço militar aqui, na área da segurança pública. E eu, juntamente com o Davi, fomos no velório agora de manhã, e o coronel Davi já está trabalhando na perspectiva de que realmente tenha a figura do capelão, né, dentro da segurança pública, ajudando, porque é um trabalho exaustivo e que, vira e mexe, a gente tem visto fatos tão tristes como esse. Um homem de apenas 44 anos tira sua própria vida, tenente-coronel aqui do nosso estado, e eu quero aqui deixar registrado o meu sentimento de pesar, e que Deus abençoe grandemente a família. E parabenizar o coronel Davi, que está trabalhando, aliás, sempre lutou desde quando foi comandante da Polícia Militar, que está trabalhando na perspectiva de que nós tenhamos esse profissional para ajudar no que diz respeito à área psicológica dos servidores da área de segurança pública. É o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.